Podcast Aliados da Gestão. Uma produção Aliare, a maior plataforma de tecnologia para o agronegócio. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio dos Aliados da Gestão, o podcast que vem falar sobre como a gestão pode transformar os resultados do agronegócio. Eu sou Leandro Xavier, diretor executivo da Aliare, e comigo aqui o Júlio, coordenador de operações também lá do Grupo Aliare. Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Não sei exatamente que momento você está assistindo esse podcast, mas hoje estamos aqui para falar de um tema bastante relevante, que é como crescer sua propriedade rural com rentabilidade e controle financeiro. Então, acredito que vai ser um bate-papo bastante interessante e bastante enriquecedor para o seu negócio. Show de bola, Júlio. E hoje com nós aqui a gente tem um convidado muito especial, o Guilherme Alonso, da fazenda Barracatu, que tem uma baita experiência aí no campo e vai contar um pouquinho aí como ele vem organizando a gestão da sua fazenda e os desafios que vem superado aí. Guilherme, seja bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar. Nesse momento, o tempo é todo seu. Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, como o Júlio falou, meu nome é Guilherme Alonso. Eu sou hoje o coordenador financeiro e ajudo também nas operações das fazendas. Nós somos uma família que vem tradicionalmente da publicidade. O meu avô foi um dos fundadores da publicidade brasileira. Nós tivemos a agência chamada Norton Publicidade, que foi uma agência bastante importante. Vendemos para um grupo francês, que hoje é o maior grupo de comunicação do mundo, chamado Publicis. Mas, ao mesmo tempo que tínhamos esse pé enfincado na publicidade, o meu tio, eram dois irmãos, meu pai e meu tio, e o meu tio tinha esse lado muito forte da pecuária, principalmente pecuária. E a gente teve algumas fazendas no norte de Minas, focada no gado extensivo. A linhagem Lengruber, inclusive, é uma linhagem que até hoje é tocada pela minha prima, Maria Augusta. E a gente começou, eu e os meus irmãos, começamos a procurar fazendas maiores e fomos subindo do norte de Minas e acabamos entrando na Bahia. Por coincidência, eu sou casado com uma baiana, não fui procurar terra na Bahia por conta da minha esposa, mas acabou calhando. E a gente chegou numa região que era uma região bastante, eu diria, assim, abandonada, uma região que não estava no foco da expansão agrícola, né, que é a região de Barra, às margens do Rio São Francisco. É uma cidade histórica, uma cidade que teve uma relevância muito, muito grande na história do Brasil. Ela era porto, né, ela era um porto importante no rio, quando o rio era navegável. E eu e o meu irmão mais velho, Felipe Alonso, acabamos nos deparando com uma propriedade muito relevante para nossa família, que foi a Barracatu, que é, né, a Barracatu. Mas antes de contar um pouco sobre a Barracatu, eu vou contar um pouco como é que eu, né, entrei na agricultura. Sou filho de publicitários, acabei fazendo a Escola Superior de Propaganda e Marketing, com foco em administração, mas eu sempre tive interesse no agronegócio, né? Eu entrei na Exalc lá atrás, em 97, aí cursei um período da Exalc em agronomia, acabei largando a Exalc para voltar para a administração, porque eu sentia que realmente, se os negócios rurais da família fossem para frente, a gente ia precisar desse cara que entendesse de administração. Talvez entendesse um pouco menos do campo, um pouco mais do escritório, né? Só que eu sempre tive essa paixão pelo campo e fui fazer pós-graduação na GV, em agronegócio, em gestão do agronegócio, e foi daí para frente que eu fiquei focado na gestão, na questão administrativa mesmo, e fui estudar, fui aprender, fui fazer curso e entender um pouquinho mais como é que funcionava. E nesse momento eu comecei a entender que existia um gap, um buraco, né, um abismo entre as técnicas de gestão e a fazenda. Quer dizer, dentro da porteira, como as coisas funcionavam e como que a gente deveria fazer esse link para o escritório. Então, esse é um pouco de como eu comecei. Aí, se vocês quiserem perguntar, eu vou introduzindo um pouco mais da fazenda mesmo, da Barracatu, porque nós temos propriedades em São Paulo, né? E temos propriedades na Bahia. Então, eu fico
pulando da Bahia para São Paulo. Legal, Guilherme. Baita história, hein? Parabéns, meu parabéns mesmo pela história e pela coragem aí de encarar também esse desafio em terras aí desconhecidas, né? Então é um prazer enorme aqui para nós estar conversando com você e entender um pouquinho da história, tá? Guilherme, a gente tem um roteiro de perguntas aqui, mas a gente pode migrar para onde a gente quiser aqui. Aqui já não tem nada fechado, tá? Então eu vou seguir um pouquinho no roteiro aqui, mas aí a gente pode ir migrando. Mas também já falando de como é importante essa noção aí, né? Você é um formado em administração, fez pós-graduação na FGV aí de gestão de agronegócio, e quando você foi encarar o mundo real lá, viu que existia um abismo entre o dia a dia e as teorias de gestão, né? Pá, bem legal isso, e é o nosso desafio diário, na realidade, trazer esses dois mundos, fazer que esses mundos se conciliem aí, né? Para melhorar a rentabilidade dos negócios agrícolas. Bom, como eu falei aqui, a gente vai seguir um pouquinho do roteiro, mas a gente vai aqui para bater um papo, tá? Bom, a primeira pergunta aí, Guilherme, quais foram os maiores desafios que você enfrentou na gestão da fazenda? Qual foi o momento da virada que você enxerga que o negócio tomou uma outra forma? Eu acho que, em se tratando de uma empresa familiar, que é o nosso caso, ter um negócio com a família já é um desafio, né? Então você tem os seus irmãos como sócios, seu pai, você tem que fazer relatório, você tem que apresentar resultado. E quando você está no ambiente empresarial, e eu trabalhei bastante com os franceses, eu morei na França, trabalhei sempre com multinacional francesa. Quando você está apresentando resultado, as coisas são mais diretas, sabe? Então você tem seu chefe e você tem que responder para ele, e se você não der resultado, a sua cabeça vai a prêmio, certo? Quando você está dentro da família, tem uma mescla de profissionalismo com sentimentalismo, né? Porque você, querendo ou não, você tem o sentimento da família, mas ao mesmo tempo é o dinheiro envolvido, né? Então, acho que o primeiro desafio mesmo foi trazer um pouco do mundo corporativo para dentro da gestão familiar, né? Então, quando a gente começa a falar de cronograma, quando a gente começa a falar de status, né? Quer dizer, cadê a planilha de status? Como é que estão as operações? O que vem depois? Qual o cronograma para entrega desse projeto? Então, muito dessas coisas, elas não eram seguidas, elas, na verdade, nem existiam dentro das fazendas. Então, eu comecei a sentir falta de um ambiente onde eu pudesse controlar tudo isso, né? Ou pudesse entender quais eram os gargalos, né? Poxa, nós estamos com um gargalo na colheita da soja. Beleza, nós temos que ter mais máquina. Ou não, nós temos um gargalo na estocagem, então precisamos aumentar o silo. Então, eu não sabia ainda onde estavam os grandes defeitos, né? Mas eu sabia que tinham aberturas de melhorias em vários setores. Só que eu comecei pelo setor mais básico. Toda vez que eu entrei para administrar dentro da publicidade, eu sempre administrava os gerentes, os clientes, né? E eu tive clientes como a Dior, o grupo LVMH, a Cor, trabalhei com a TIM há algum tempo, então com a Hyundai, Citroën. Então, assim, eu trabalhei com clientes bastante grandes. Em alguns deles, a gente fazia gestão tanto assim do budget, que a gente chama, que é da verba orçamentária, mas eu tinha que fazer a gestão para dentro das agências, que era administrar a minha equipe, administrar servidor, e eu comecei por aí. Então eu comecei entendendo se a fazenda tinha um servidor, se a gente tinha um banco de dados, se a gente tinha uma carteira de fornecedor, quais eram os nossos clientes, se eles estavam cadastrados. Comecei por aí. E aí eu vi que a gente estava meio perdido nisso, em todas as propriedades. Então eu comecei a estudar quais eram as ferramentas, né, sistemas operacionais, ferramentas que pudessem nos ajudar a coletar todas essas informações e manter um histórico. Então foi por aí que a gente começou, mas o primeiro desafio foi realmente trazer um pouco desse corporativismo, que às vezes até chega a ser um pouco burocrático, né, para dentro da família. E aí você começa a ter um pouco de atrito, porque eu peguei uma operação que já estava andando. Então, no caso da Barraca Tu, que era a nossa principal operação, a nossa maior operação, que fica na Bahia, ela começou em 2014. E começou desde a abertura, não tinha cerca, a gente chegou, era
cactos, cobra e jegue. Eram as únicas coisas que tinham na região. Pra você ter uma ideia, a gente tirou de dentro da fazenda mais de 200 jegues. Então, então era assim, era um ambiente hostil, né, tanto do ponto de vista climatológico, né, nós estamos na Caatinga nordestina, quanto do ponto de vista tecnológico. A gente não tinha tecnologia necessária para gerenciar uma fazenda de grande porte. Legal. E quando foi, até mesmo puxando um pouquinho dessa última sua fala, que vocês não tinham tecnologia de grande porte, né? A partir de quando, Guilherme, vocês pararam e falaram, ok, tiramos os jegues, né? Como você mesmo trouxe aí, né? De fora daqui das terras, da fora da fazenda. E a partir desse momento em diante, a gente precisa de tecnologia. Qual foi a virada de chave, o que fez de fato vocês virar essa chave nesse momento especificamente? Na verdade, ele não foi uma virada de chave tão abrupta, que eu diria, né? Ela foi como se fosse uma escada. A gente foi degrau por degrau, passo a passo, mas começou mais no financeiro. E eu te explico, porque o financeiro, cadê aquela nota do combustível? Ah, não sei, quanto que eu paguei na última compra por litro da S10? Não lembro. Como é que está o aumento do glifosato? Então, assim, a gente não tinha informação necessária para poder tomar decisão. Então, e eu entrei principalmente na parte financeira, né? Esse controle financeiro foi por onde eu comecei o meu trabalho na família. Então, como a gente não tinha, era tudo um monte de planilha de Excel, a gente não tinha essa noção, né, de gestão, a gente foi por aí, pelo financeiro, mas foi uma escalada. A gente não foi de uma vez que a gente chegou onde a gente está hoje. Foi devagarzinho. Legal. E na tua visão, aí, qual os principais erros comuns que os produtores cometem aí? Então, nessa jornada, quais que são os principais erros que você sente que o produtor adota aí, ou faz, ou comete? Olha, eu vou te falar como produtor, não como gestor, né? Não como gestor de uma empresa. Eu vou te falar como produtor. Como produtor, a gente está sempre pensando em ter a melhor máquina, a gente está sempre querendo atualizar o nosso parque de máquina. Eu acho que se a gente concentrasse um pouco mais de energia na gestão primeiro, essa gestão melhorada, ela vai te dar um resultado necessário para que você comece a investir um pouco mais nas suas máquinas, que compre uma área adjacente, que você expanda o seu negócio de maneira exponencial. Mas eu acho que a gente tem que começar pela gestão. Porque se você tem R$ 100, por exemplo, e gasta 120, você já está perdendo 20. Se você tem R$ 1 milhão e gasta 1.200.000, você já está perdendo 200 mil. Só vai aumentando o tamanho do buraco, entendeu? Então, antes de a gente expandir, a gente tem que gerenciar bem R$ 1. Você entende? Então, se a gente estiver gerenciando bem R$ 1 que seja, uma arroba, ou uma saca de soja, ou 1 quilo de abóbora, a gente vai estar, capaz para fazer essa expansão. Pô, Guilherme, como é bom escutar isso de um produtor, tá? Que esse é o nosso dia a dia, o que a gente tenta colocar isso para os produtores. E a gente vê que o produtor, sim, ele quando fala em tecnologia, sim, o produtor é muito tecnificado. Ele coloca a melhor máquina, como você falou, ele tem os agrônomos lá que falam no melhor defensivo para ele usa a semente a que mais produz lá, então ele tem uma assessoria. Mas quando se fala em gestão, o produtor às vezes é meio avesso, e é por onde tu falou, que é onde a gente acha que ele deve começar, né? Gerenciar bem o negócio dele com os números deles para tomar a decisão mais assertiva, né? Pegar um empréstimo melhor, com menos juros, enfim, saber a variação de quanto você está negociando para um glifosato, que tu deu o exemplo, de uma safra para outra, qual é a variação que esse cara está me cobrando 40% a mais, por que está cobrando 40% a mais? E isso sem um sistema, eu sei que o produtor é bom de cabeça, mas é complicado, sem se sistematizar, né? É bem complicado, né? Leandro, é impossível. Eu vou ser muito sincero, é impossível. Porque a quantidade de informação, a quantidade de variáveis, e as variáveis estão cada dia mais voláteis. O nosso negócio vem achatando, né? Assim, sendo bem transparente. Então, assim, as margens estão cada vez menores. Então, cada centavo conta. Eu ajudo também na parte de compras.
Se você não, assim, a gente é apertado o tempo todo, a bolsa está em Nova York, sabe assim? Qualquer coisa que o Trump faça ou o Xi Jinping faça, a gente sente aqui. Então, assim, a gente tem que estar muito antenado. E eu vou te falar uma coisa, também tem uma questão que é cultural. O agricultor, ele é muitas vezes mais tecnificado do que o pecuarista. E eu sou os dois, tá? Uhum. Eu venho de uma família de pecuarista, né? Meu tio era pecuarista, já faleceu, mas a minha prima é pecuarista, e o agricultor, e meu irmão e eu somos agricultores também. Mas o agricultor, ele é obrigado a trabalhar, a viver muito mais a tecnologia, certo? Ele é um cara que está muito mais antenado com relação à parte tecnológica. Mas essa parte de escritório, ela é uma parte mais chata. Vamos ser muito transparentes, ela é uma parte mais chata. E muitas vezes o agricultor não quer, o pecuarista ele quer estar no campo, ele quer ver o boi engordar, ele quer. E assim, eu também quero. Eu tenho meu gado lá na Bahia e eu gosto de ver meu gado bem nutrido, sem carrapato, sabe assim? Eu gosto de ver esse resultado no campo. E ficar vendo nota, imputando nota, operando às vezes o sistema, não é a coisa mais divertida para um produtor. Só que é uma coisa muito necessária. Então, se ele não vai estar no dia a dia, por exemplo, de um sistema, ele tem que ter alguém que esteja. Porque nesse dia a dia de operar corretamente, verificar se está sendo imputado corretamente as notas, etc., para você depois ter um relatório correto, é isso que faz uma tomada de decisão, certa ou errada. Vendo agora ou deixo no silo. Então, esse tipo de coisa, por mais que não seja aquilo que o produtor goste mais de fazer, mas é extremamente necessário. Bacana. E tomando até um pouquinho dessa frente aí, ô Guilherme, muitas vezes nós vemos muito o produtor, ele trazendo muita questão ali de custo, um pouco ali da sua rentabilidade, da sua produção, muito através de achismo, né? Eu acho que foi tanto, me custou X reais, né? E assim por diante. E às vezes o nosso próprio produtor, ele vê um sistema, um software de gestão, ou até mesmo ferramentas na parte de gestão como todo, até mesmo como um custo, tá? Como algo ali que não vê como investimento. E aí, pegando um pouquinho até mesmo da sua fala que você trouxe, ó, comecei a organizar ali a casa pela parte das finanças, né? E é como você mesmo acabou de trazer para nós, tá? Então a gente precisa olhar para essa parte de escritório e assim por diante. Quando você começou ali a olhar um pouquinho mais para a parte de escritório, trazendo um pouquinho mais de organização aí para a parte financeira da empresa, tá? Da fazenda, quais foram os ganhos que você obteve aí com essa organização? Você consegue percorrer um pouquinho aí para a gente? Claro, claro. Eu acho que assim, como eu comecei pela parte financeira, né, então isso inclui compras, planejamento de safra e compras, a primeira coisa foi entender uma das coisas que assim eu gostei bastante do MyFarm, que é o software que eu opero hoje, foi o baixar notas. Então, qualquer nota que ela era, ou qualquer venda que era feita em nome de produtor rural ou num CNPJ das fazendas, eu conseguia, através do baixar notas, já receber exatamente quem está faturando, o que está faturando, se está faturando da maneira correta ou não, porque, infelizmente, os nossos fornecedores muitas vezes cometem erros na hora da fatura, aí tem cancelamento, tem devolução. Então, assim, esse controle começou a ser mais fácil. Então, eu tinha numa tela tudo que estava sendo faturado em todas as fazendas. E aí eu conseguia dizer, essa aqui vai para cá, essa aqui vai para cá. Eu conseguia alocar cada nota da maneira correta. Então, esse foi um ponto importante. O segundo ponto foi histórico. Eu comecei a ter histórico. Olha, o diesel S10 da fazenda X, eu estava pagando R$ 5,80. Esse mês já está R$ 6. Pô, liga para o fornecedor. Por que ele aumentou tanto de um mês para o outro? E aí eu consegui pegar, às vezes, um aumento. Ah, não, a gente emitiu errado, sabe? Assim, alguns não vou dizer descaso, mas às vezes erro humano mesmo na hora da emissão, que estavam erradas. Fatura de companhia elétrica, nossa senhora, a gente conseguiu ter, num mês eu consegui ter R$ 23 mil devolvido na conta por fatura errada.
num mês. Então, assim, esse tipo de controle, quando você tem aquele, eu chamo de complexo do avestruz, né? O avestruz é aquele bicho que enfia, teoricamente, né? Enfia a cabeça no buraco e não importa o que está acontecendo, ele está com medo, ele enfia a cabeça no buraco. Existe isso nas finanças, que é o gestor, que é o avestruz. Chega a nota fiscal, ele abre a gaveta, enfia a nota e fecha, sabe? Ele não quer nem ver. Então, assim, se a gente tem esse comportamento, a gente vai sendo, tipo, toco no rio, a gente vai boiando e vai levando. Quando você vê, você só vai ver no final do ano se tem dinheiro no caixa ou não. E para você ter uma gestão ativa, né, você tem que estar o tempo todo olhando que as coisas estão acontecendo. E realmente, muitas vezes, nos fornecedores principalmente, e eu falo de todos os tamanhos, não são os pequenos, tá? Às vezes os pequenos estão mais estruturados, mais corretos do que os grandes. Eu não estou falando até de tamanho. Mas muitas vezes tem erro de input, o sistema do fornecedor não gerou a nota da maneira correta, o XML está errado, o cara esqueceu de colocar a inscrição estadual, aí não puxa. Então, eu tenho isso no dia a dia, só que hoje, com mais experiência, e eu acho que eu já estou trabalhando com vocês, se eu não me engano, há uns 4 anos, com essa experiência você já consegue ativar esses fornecedores e corrigindo esses detalhes, entendeu? Legal, legal. Guilherme, a gente voltar um pouquinho aí, que você falou da fazenda aí, mas queria que você falasse um pouquinho da fazenda aí, cara. O que vocês plantam, produção, sei que tá a parte pecuária, quais as fazendas vocês têm. Fala um pouquinho dos números das fazendas, o que você se sentir confortável em falar aí. Claro, claro. A gente, então, a minha família tinha 2 fazendas em Minas, né, que a gente acabou vendendo. Meu tio foi para o Tocantins, agora minha prima está no Mato Grosso do Sul. Mas o grupo que a gente opera é essa fazenda na Bahia, que tem da ordem de 2.000 hectares. Né? É uma fazenda praticamente toda irrigada. A gente está hoje com 20% da nossa capacidade instalada, porque são pivôs da casa de 110 hectares cada um. É uma fazenda bem estruturada, ela tem silo secador, balança, ela está toda estruturada para grãos, tem um canal de quase 2 quilômetros dentro dela, tem 4 quilômetros de mar com São Francisco, é uma fazenda que tem um potencial enorme. Nós estamos há 10 anos nessa região, né? De novo, é uma região que foi meio esquecida, porque era uma região de pecuária, né? E acabou por uma questão de logística sendo esquecida, mas agora que fizeram uma ponte que cruza da cidade de Barra para Xique-Xique, linkando Irecê, então a cidade de Barra está muito mais na ativa, e hoje a cidade de Barra está se transformando num polo da fruticultura. Então, a minha fazenda aqui é uma fazenda de grãos, de cereais, então a gente planta soja, milho, feijão, sorgo, milheto. O nosso foco, desde que a gente instalou a fazenda, eram cereais, mas a gente agora está começando a fazer alguns experimentos com frutas, porque realmente é uma região incrível para fruta. A fruta, cada manga lá parece um tijolo, assim, desse tamanho, e a sanidade das plantas é absurda, né? O índice a questão solar, né, é muito alto nessa região. Então a gente está voltando essa fazenda um pouco já mais para a fruticultura, tá deixando para trás um pouco os cereais, estudando frutas como cacau, estamos com quase 100 hectares de abóbora plantado, então tem um trabalho bem interessante. Temos uma fazenda também na região de Bragança Paulista, que é uma fazenda que hoje praticamente é uma ilha, né? Ela foi tomada pela represa, que é a última represa, a represa mais alta aqui da Guarapiranga, e essa fazenda está com um feno de coach cross, porque é uma região que demanda muito feno, né? Então ela está inteira em feno. Ela foi de café, eu mesmo morei nela durante 7 anos, eu fui cafeicultor, e hoje ela está toda tomada em feno. Temos uma outra na região de Piracaia, que é próxima, que está com eucalipto. Então a gente está estamos já verificando outras propriedades para comprar na região da Barra, e a gente está nesse processo de expansão. Deixamos um pouco o estado de São Paulo, que era a nossa principal atividade, né? Vendemos as propriedades do norte de Minas
para poder agora focar um pouco mais na Bahia, que é onde vem dando mais resultado. Legal. Guilherme, quando você foi colocar aí um pouco mais de gestão, tá? A gente sabe que em alguns momentos, quando a gente vai trazer um pouco mais de gestão para dentro da propriedade em si, tá? Até mesmo na grande maioria das vezes, por ser uma gestão mais familiar, nós temos aí algumas dificuldades, tá? Então, às vezes um quer, um não quer, ou às vezes até mesmo alguém aí da parte do time de funcionários, colaboradores, não, a gente quer colocar, outros têm resistência. Você teve alguma resistência nesse momento de dar esse pontapé, falar, não, de fato, vamos colocar aqui um sistema para que a gente possa gerenciar toda a parte financeira, toda a parte da fazenda em si? Teve alguma dificuldade? Você consegue falar um pouquinho mais para a gente sobre isso também? Tivemos sim, não vou mentir. E a gente tinha, quando eu cheguei, a gente tinha um software comprado, mas que era muito pouco utilizado. E quando eu fui entender um pouco mais desse software, porque já tinha uma das fazendas de São Paulo já estava cadastrada nele, ele não tinha input, quer dizer, ninguém imputava, não colocava nada dentro dele, então ele era um software meio cego, ele estava cego, ele não enxergava nada, não tinha dados, né? E aí, como eu era focado mais na parte financeira, eu tentei entender um pouco mais sobre a parte financeira desse software. Um software bastante conhecido, inclusive. E ele era meio cru na parte financeira. Eu não sei como é que está hoje, obviamente deve ter desenvolvido faz quase 5 anos. E aí eu senti dificuldade. Eu falei, não, esse software não funciona. Né? Não funciona para o que eu preciso, né? Para as minhas necessidades. E aí, meu irmão que estava operando, não, mas deixa ele aí, vamos deixar, tal. Então a gente começou a pagar 2 softwares, sendo que um eu comecei a imputar todas as notas, fiz o cadastro das fazendas todas, tal, que é o que a gente usa hoje, que é o MyFarm, e o outro continuou durante quase um ano sem informação. Então, você queria saber alguma coisa, você não tinha. A parte que eu sinto mais dificuldade até hoje é a parte de campo. Porque, querendo ou não, o escritório nosso aqui em São Paulo, a equipe já está acostumada, né, ao controle, o dia a dia deles já faz parte do dia a dia deles a utilização do software. Mas a parte de campo, e principalmente controle de estoque, ela ainda é um pouco morosa, você ainda tem que dar umas puxadinhas para que ocorram, sabe? Mas sempre tem essa questão, eu acho que toda vez que a gente traz uma mudança e traz novidade dentro de qualquer equipe, faz parte do ser humano. Ele vai dar uma refugada, igual o cavalo. Ele enxerga alguma coisa nova, ele assusta. Até ele entender que aquilo não é uma ameaça, a gente tem que ir devagarzinho conduzindo, né? E a gestão é isso, você tem que conduzir. Você tem que conduzir gente, tem que conduzir tempo e tem que conduzir dinheiro. Basicamente isso. Né? Maravilha. Eu te respondi. Perfeito, respondeu sim, tá? Eu tenho já aproximadamente 7 anos já que estou aqui dentro da Aliari, mas como consultor de implantação, aproximadamente 10 anos. E eu venho de uma outra empresa referente a varejo, tá? E lá eu também peguei um cliente que justamente a gente tinha muito essa dificuldade, essa cultura, tá? Então, eu lembro perfeitamente até hoje que quando chegava lá, um cliente chegava para fazer o acerto do contas a pagar dele, né? Porque tinha muito lá, pegava muita coisa no consignado. Chegava, levantava 7 vendedores, na parte ali de vendas todinha, levantava, ia pro financeiro, abria vários gavetão e começava a vasculhar o contas a pagar daquele cliente. E de repente, quando começava a achar, não, acho que tô indo. Um gritava, peguei! Todo mundo já esvaziava o financeiro de uma vez só. Então, assim, eu vejo que essa parte, hoje, quando a gente está falando da parte de gestão, ela é justamente para tentar facilitar o nosso dia, trazer entrega de valor, um pouco mais de assertividade dos números, né? E até mesmo falando um pouquinho de números, Guilherme, como que você trata hoje, como você lida aí na prática com o seu fluxo de caixa, tá? Hoje você, acredito eu, que você já tem um fluxo de caixa mais estruturado. Como que o fluxo de caixa te auxilia nas tomadas de gestão, se vou, se não vou comprar, se vou ou não vou pegar um novo financiamento bancário, se há necessidade, se não há? Você consegue percorrer um pouquinho também para a gente, contando um pouquinho como que é a sua gestão utilizando o fluxo de caixa hoje?
O fluxo de caixa é o coração da empresa, né? Porque quando a gente fala o balanço é uma foto do passado, o fluxo de caixa é aquilo que está entrando e saindo o tempo todo. Então, a gente consegue hoje olhar para o fluxo de caixa e falar, ó, eu preciso fazer a aquisição de um novo maquinário. Como é que está esse fluxo de caixa? Ó, a nossa linha de financiamento, ela está pesada. Podemos dar, sei lá, mais uns 6 meses? A gente aguenta, essa máquina que está colhendo, ela aguenta mais um ano? Entendeu? É em cima disso que a gente toma as decisões. O fluxo de caixa, ele mostra um pouco da nossa saúde, né? Saúde financeira. Nós estamos bem, né? Nós estamos respirando bem ou nós estamos com água, né? Então, é em cima dele que eu vou tomar as decisões se eu vou fazer novos investimentos, se eu vou pegar um novo custeio, se a taxa de custeio que está sendo gerida hoje no mercado, ela funciona para mim ou não. Porque se não funcionar, eu vou com o meu dinheiro. Você entende? Porque senão eu tenho que fazer esse comparativo o tempo todo. Então, ele é como se eu olhasse no espelho todo dia para escovar meu dente. Esse é meu fluxo de caixa. Eu tenho o tempo todo estar olhando para ele e vendo se está entrando mais do que está saindo. Né? Legal, legal, legal. Muito bom escutar isso de novo aí. É muito bom escutar porque é o nosso dia a dia, é o que a gente bate em cima dos produtores aí, né? Que muitos deles aí são focados só na produtividade, né? Saber e esquece um pouco de olhar para esses números, entender os custos, etc, né? Na sua visão aí, quais os principais custos hoje que o produtor deveria olhar e que merece uma atenção especial que você foca aí assim, pô, deixa eu ver se isso aqui realmente tá bem gerido. Tirando os tradicionais, digamos assim, o que você mais olha assim, isso aqui a gestão da fazenda pode melhorar esses custos? Olha, eu divido os custos da fazenda da seguinte maneira. E é uma maneira bem simplória, tá? Não é nada sofisticado. Eu divido o que vai diretamente na lavoura, né? Que são os insumos, o óleo diesel. No meu caso, que é pivô central, tem muita questão de energia elétrica, a energia é bem cara. Então, eu divido aqueles insumos que são diretos na lavoura e aquilo que não é direto na lavoura, tá? Então, eu divido. A gente poderia chamar de custo fixo e custo variável. Cada gestor chama da maneira que quiser. Eu chamo de lavoura e fazenda. Né? Estourou uma cerca lá no fundo. Não está ligado à minha abóbora, tá certo? Mas a fazenda vai ter que pagar. Então, eu chamo de um custo fazenda. Tem a viagem do administrador que foi lá para Ribeirão Preto ver a AgriShow. Não está ligado diretamente na minha abóbora, mas a fazenda vai ter que pagar. Então, assim, essa divisão entre o que é lavoura e o que é fazenda, eu deixo muito claro. Tá? E aí eu tenho uma relação de quanto, é 50-50, é 40-60, como é que essa relação tá? Porque se o custo fazenda começa a ficar muito alto, a manutenção dos maquinários, a manutenção das estradas, se esse custo está muito alto, eu tenho que entender que quem está pagando a conta é essa lavoura, tá certo? Sim. Então, ou eu consigo aumentar a produtividade nessa lavoura, ou eu sou obrigado a cortar custo. E agora eu não vou lembrar quem foi que falou, eu acho que foi, eu vou lembrar depois, mas custo é igual cabelo, você tem que cortar todo mês. Né? O pessoal fala, custo é igual unha, você tem que cortar todo mês. Então, não adianta, tem certas coisas que a gente precisa cortar. E por exemplo, na questão da energia, para a gente lá na Bahia, é a companhia Coelba, Neoenergia. E é uma companhia enorme, certo? Muito grande, tem muitos clientes, mas eu fui obrigado a contratar uma empresa que fiscaliza, que monitora o meu consumo de energia para verificar e validar se todas as minhas faturas estão vindo da maneira correta. E às vezes não vem. E esses caras pegam, entendeu? Eles têm um medidor que fica dentro do meu cubículo de energia lá na Bahia. A empresa, se eu não me engano, fica em Goiás hoje em dia. E eles mandam um relatório para a gente. Tá tendo alguma coisa errada, a medição está errada, chama a Coelba. Então, assim, e como dentro do meu custo a energia é algo muito relevante, você perguntou, né, que custo Sim. você olharia? Eu olharia, por exemplo, a energia, é um custo que eu olharia. Vale a pena ou não colocar uma usina solar?
eu olharia a questão dos insumos, a compra principalmente dos adubos. Tem que ficar de olho no dólar, o momento correto de comprar, porque um erro desse é seu lucro que está indo embora. É nessa margem que nós estamos trabalhando. E eu sou sojicultor. Então, a margem da soja hoje está muito pequena, né? Isso que a gente tem silo, a gente não paga a estocagem fora, tem um monte de benefícios dentro da Barracatu. Outra coisa que eu olharia é a questão dos biológicos. Os biológicos estão vindo com muita força e estão nos ajudando demais. Então, tem certas coisas que a gente está conseguindo ganhar. Aplicação de pulverização, hoje na fazenda é tudo feito via drone. Só aí são 4 sacos a mais por hectare que eu ganho, porque não tem amassamento. Então, assim, você compreende, não é um item único que vai fazer você ter a diferença. Mas são pequenos itens que, quando você soma tudo isso, dá uma caminhonete nova, entendeu? Legal, legal. Esse do custo lavoura e custo fazenda, eu não tinha escutado ainda. A gente chama muito custo direto e custo indireto, né? Mas gostei gostei da temática aí do fazenda e lavoura. Aqui, como curiosidade, a tua proporção ideal seria mais ou menos quanto a ideal que você trabalha aí? Olha, nos últimos 3 anos vem oscilando, mas hoje a lavoura está sofrendo um pouco, ela está pagando, eu estou no 50-50. 50-50. Mas eu gostaria de estar mais na lavoura, com meu custo maior na lavoura do que no restante. Só que como a minha estrutura é muito grande, a minha área de plantio ainda ela não está tão grande. Então eu preciso expandir essa área de plantio para que o mesmo custo dê conta de dar o suporte. E dá. Então eu consigo rodar hoje 600 hectares irrigados na Bahia, mais ou menos, e eu tenho suporte para rodar uns 1.000. Então, você entende que o meu custo de fazenda, né, que seria o custo fixo, ele está muito alto. Eu preciso baixar esse custo fixo e, ao mesmo tempo, aumentar minha área de plantio para que eu consiga diluir esse custo fixo. Legal, legal. Legal. E além dessa terminologia nova que acabamos de aprender, né? Lavoura, fazenda, também acabamos de aprender que custo é que nem cabelo, precisa cortar todo santo mês, né? Isso aí não é de minha autoria, mas funciona, viu? Maravilha. Falando agora um pouquinho também sobre investimento, Guilherme, como que vocês hoje aí na fazenda definem exatamente aonde que vai investir e quando investir? Existe hoje aí algumas metodologias que vocês utilizam, vai mais pelo feeling que vocês têm hoje na parte de produção? O que de fato leva vocês a trazer o investimento para dentro da fazenda? Olha, a fazenda, o nome já diz fazendo, né? De novo, não fui eu que falei, mas é o tempo todo você está fazendo, você está construindo, você está comprando, vendendo. E nós somos, querendo ou não, nós fazendeiros, né? Nós somos tipo como se fosse um grande mercado. Então, o tempo todo a gente recebe oferta de alguma coisa nova, seja na parte de produtos defensivos agrícolas, seja na parte de insumos para adubação, maquinários. Então, o tempo todo vem ofertando. O meu drone é o 25P. Não, mas espera aí, calma, já lançaram o 50. Não, então assim, se a gente não ficar atento, se a gente quiser entrar e comprar tudo que nos oferece, a gente está lascado. Não tem nada que plante hoje que vai dar. Mas respondendo a sua pergunta, o nosso investimento ele é diretamente ligado ao que vai dar o maior retorno. Então, eu preciso de uma colheitadeira nova? Peraí, se eu tiver disponibilidade de aluguel na região, quanto que eu vou pagar? Quanto tempo uma colheitadeira nova, sendo alugada, ela pagaria? Então, a gente faz essa conta, né? E, obviamente, quanto tempo que esse dinheiro tem o custo de oportunidade, né? Esse dinheiro aplicado no banco, quanto que ele estaria rendendo? Então, assim, primeiro, a gente investe naquilo que é estritamente necessário. Vou dar um exemplo. Nós temos uma balança Toledo de 30 metros na fazenda. Foi uma das primeiras coisas que a gente instalou na fazenda. Por quê? A gente mexia com feijão. Quando carregavam de feijão na fazenda, a gente tinha que rodar 100 quilômetros para uma balança que era mais próxima, era 100 quilômetros de distância, esperar o pagamento do lado do caminhão
que às vezes eu corria quase no final do dia, e rodar 100 quilômetros de volta para a fazenda. Então você imagina isso com um caminhão, você imagina com a frota entrando e saindo, era inviável. A balança rodoviária, que é o nosso caso, ele é o caixa da fazenda. Então, entrou, passa na balança, saiu, passa na balança. A gente tem que saber exatamente. Porque às vezes, querendo ou não, você comprou X toneladas, vem X menos um. Você tem que, né, você tem que saber, você tem que registrar, é a caixa registradora, né? Então, a balança, no nosso caso, que é uma região que não tinha soja, nossa região, a gente chegou lá, o pessoal de Luiz Eduardo Magalhães falava, ó, tem uns loucos lá, uns paulistas loucos lá que estão plantando soja. E esses loucos eram nós. Um dia eu estava no hotel, contar uma história rápida, eu estava dormindo em Luiz Eduardo no hotel, e no café da manhã, com uma mesa atrás cheia de representante, de um monte de empresa internacional, e eu aqui sozinho tomando meu café da manhã, e o pessoal falando, não, porque você viu os loucos, tem uns caras loucos mesmo, né? Estão investindo lá na Barra, estão plantando soja na Barra, será que vai dar alguma coisa, não sei o quê? Eu quase com vontade de virar e falar, né? Sou eu. E hoje a gente está... eu ia falar, tipo... E hoje a gente tem 90 sacos de soja por hectare e é ok pra gente. A gente teve Italhão de 120 sacos de soja por hectare. Meu vizinho tirou um milho recentemente, ele teve 187 sacos de milho, de média. Teve 223 numa variedade nova que ele testou. Então, assim, o solo nosso é muito equilibrado, quimicamente. Ele tem uma questão física, tá? Mas quimicamente, pra você ter uma ideia, eu coloco 1 tonelada de calcário dolomítico por ano, só para manter o alumínio. Eu nunca tive. Nunca tive alumínio na fazenda. Eu procuro, vou em terras que a gente não produziu ainda, manda análise de solo para São Paulo e não tem alumínio. Terra que nunca foi produzida. Então, assim, tem muita coisa interessante lá nessa região, mas essa questão realmente de abrir, né, de plantar e saber se vai colher, né? A primeira safra de soja que nós tivemos foi 60 sacos no primeiro plantio. Na primeira, Então, é muito alto. Tá, e agora fiquei curioso aqui, né? Com essas produtividades altíssimas que você está falando, fora do padrão já, digamos assim, por que vocês estão migrando para fruticultura? É por a rentabilidade mesmo? porque realmente a fruta, ela nessa região específica, a gente tem uma questão climática muito interessante. Como o índice pluviométrico é bastante baixo, apesar que nos últimos anos a gente tem oscilado de 800, eu tenho tido 1.000 na fazenda, quer dizer, não é tão fraco assim. A Barra é conhecida por ter um índice pluviométrico entre 400 e 700 milímetros ano, tá? É caatinga, é seco. Mas a questão fúngica é praticamente inexistente. E eu, quando eu comecei a aprender, eu olhava a minha lista de compra com o meu agrônomo e falava, cara, mas não tem fungicida, tem tão pouco fungicida, tipo, era, sei lá, 2% do custo total da safra era fungicida. Por que isso tão baixo? Guilherme, é seco, eu molho quando eu quero. É só não deixar alagar, é só não deixar, né, empoçar água, a gente não tem fungo, é uma região seca. Então, essa questão fúngica para a planta, ela é extremamente importante, porque os maiores vilões da fruta é o fungo, né? Você pega a vassoura de bruxa do cacau, a cigatoca negra da banana, então tudo isso é fungo. E são fungos que são, assim, severos, né? Quando eles entram para arrebentar. E a gente não tem praticamente fungo. Nosso maior problema é inseto, porque é uma região de 400 metros de altitude, clima muito quente, né? E os insetos, eles adoram. Chega na época da seca, eu tinha lavoura de milho lá, tudo seco, aquela caatinga nordestina, e o pivô de 112 hectares todo verdinho. Então você imagina, a gata do cartucho olhava aquilo e falava, é um oásis, deixa eu correr para lá. É lá que eu quero, né? É lá que eu vou me alimentar, né? Que legal. Exato. Maravilha. Hoje, quando a gente fala aí da gestão, né? Você falou, olha, aqui a gente tem usado o MyFarm, gostei bastante ali da ferramenta que o MyFarm trouxe, né? Que é a baixa de nota ali. Tem algum outro ponto também na sua concepção, na sua usabilidade ali, que o MyFarm te ajuda no seu dia a dia, Guilherme? Tem, eu lembro que você falou até foi um cliente que você estava, que tinha uma gaveta cheia de nota fiscal. Você lembra que você falou? Então, a quantidade de nota fiscal que entra numa fazenda no ano é absurda.
Aí você começa a multiplicar por 3, por 4. Você imagina você ter um depósito para armazenar tudo isso, né? O MyFarm tem a aba documentos, que chama, que é exatamente isso. É um fichário digital, né? Nas nuvens, que você entra lá e você fala o que você quer e ele acha. E a gente passou, até um caso interessante, a gente passou por uma fiscalização em junho passado, que tem praticamente agora todo ano, né? E a Barracatu foi uma das fazendas que não foi autuada, não teve nenhum tipo de notificação, porque realmente a gente tem tudo sob controle. E eu estava com o pessoal do CREA, foram mais ou menos 3 horas de documentação. Eu fiquei com o pessoal, tinha Ministério Público, tinha Polícia Rodoviária Federal, tinha o CREA, tinha a DAB, tinha o IMEMA. Então você imagina todos os órgãos sentados do lado de um produtor rural e pedindo documentação, né, à vontade. E eu até falei no momento, gente, vamos com calma, um por vez, né? Vamos no CREA, né? E aí o pessoal do CREA me pediu, Guilherme, cadê a nota fiscal dos extintores de incêndio, né? E eu falei, eu sei que eu tenho. Entrei lá no documentos e aí eu não lembrava qual era o nome da empresa. E aí o cara do CREA virou para mim e falou assim, Guilherme, coloca fogo aí. E eu escrevi no documentos, fogo. Aí apareceu Fogo Oeste, que era o nome do nosso fornecedor, e estava lá a nota fiscal. Aí ele já me deu um pendrive, eu baixei a nota fiscal, mandei para ele no pendrive, tudo certo, tudo resolvido. Ele viu que a nota fiscal estava válida, tinha sido comprada há 1 mês e meio atrás, tudo certo. Então, assim, tem certas coisas que agilizam demais a gente. Essa questão dos documentos, a parte de planejamento de safra também é vital. Você tem que ter um planejamento, né? Você tem que começar a planejar para daí seguir a parte de colheita. Então, você registrar a colheita, registrar os caminhões, tem muita coisa legal. Bacana. Legal. Guilherme, tem um ponto aqui que a gente tem começado a falar, e você deve ter estudado bastante aí, que é o famoso ESG, né? Sustentabilidade, etc. Aí, né? E quando se fala muito nessa parte de ESG, o pessoal acha que é muita parte ambiental, né? Só falar ambiental, que eu acho que o produtor já faz e faz com excelência, né? Mas tem o G da governança, né? Que o pessoal às vezes se esquece, né? Que assim, é ESG, é social, ambiental e a governança, né? O que tu tem para dizer para nós sobre isso aí? Isso está chegando? É um conceito que já está em mente com vocês? Isso o pessoal já tem falado muito, tem cobrado vocês sobre ESG ou não? Sim, a parte, como você falou, né? A parte ambiental, ela faz parte do dia a dia do produtor, né? Então, eu até dei algumas palestras no Colégio das Crianças, falando sobre isso, né? Para desmistificar um pouco, tipo, o que a cidade entende e acha que o campo está fazendo, né? Então, às vezes a gente está trabalhando na cidade com um conceito de 30 anos atrás. Então, a tríplice lavagem das embalagens, a devolução das embalagens no local correto, o armazenamento correto das embalagens, a casa de defensivos a 30 metros de distância, quer dizer, toda essa parte governamental, né, de gestão, eu acredito que as novas propriedades já estão sendo implantadas com isso. Então, o novo produtor, que vou abrir uma nova fazenda, ele já abre pensando nisso, quer dizer, como é que eu vou atender a questão, né, onde vão passar os caminhões, é uma área de APP, se é uma área de APP vai ser cercada, não pode entrar animal, onde vai ficar a reserva legal, né, da fazenda. Então, tem um monte de corredor de servidão, tem um monte de conceitos que fazem parte dessa gestão, né? E a gente vem trabalhando com isso já quase 10 anos, né? Então a gente já tem uma consciência um pouco maior, inclusive para auxiliar alguns vizinhos, alguns amigos, tipo, onde você está devolvendo sua embalagem? Tem que mandar a nota fiscal junto? Não tem? Que tipo de caminhão que pode ir para lá? E a gente, isso já está meio que no DNA da nossa família, né? Minha família já entende essa questão da gestão, né? Obviamente que o social tem um super impacto, né? Então você tem que trabalhar com as pessoas bem instruídas, bem vestidas, bem alimentadas, e tudo isso é super importante. Nós somos uma empresa, né? E temos que ter responsabilidade como tal.
Eu ia falar um pouquinho do S, que é o social, que era a próxima pergunta, mas você já comentou aí, né? Realmente, as fazendas, elas fazem a social. O pessoal às vezes não enxerga, mas o pessoal faz muito social. Então, são treinados, as pessoas se sustentam por trabalhar dentro das fazendas. Total. Elas têm uma Uhum. alimentação de qualidade, elas têm dormitório. Então, assim, o social também é feito pelos produtores rurais e muito bem feito, né? Não, e fora aquilo que não é dito, né? Eu vou te dar um exemplo. Ah, atolou, sei lá, a Kombi da escola. Quem que vai desatolar a Kombi da escola? É É a isso aí. prefeitura? Não é. Somos nós. Ah, toca o telefone, Guilherme, você pode emprestar a patrol para acertar nossa pista de vaquejada? Vai embora. Ah, precisamos da escavadeira para fazer. Então, assim, nós estamos o tempo todo trabalhando com a sociedade, só que a gente não fica fazendo post, olha, estamos aqui. O produtor tem mais o que fazer. O produtor tem que trabalhar para ir produzir. Esses periféricos que eu chamo são super importantes para o social, né? Então, a gente tem perto da fazenda vilas que, querendo ou não, o pessoal trabalha com a gente, da estrada tem problema, quem patrola somos nós. Então, assim, só que a gente não fica contando isso, né? Eu tô com falta de pasto, posso colocar os meus carneiros aí? Pode, põe aí, vambora, entendeu? E tudo isso não é remunerado, né? Eu morei na França um tempo e eu lembro de alguns produtores que me falavam que quando a propriedade francesa ela tem margem com a rodovia, com alguma rodovia, se ele mantiver essa margem bonita, florida, ele ganha a isenção de certos impostos. A gente não tem isenção nenhuma, a gente tem que trabalhar e a Zero. gente tem que ajudar. Não, e a gente tem que ajudar a comunidade que está perto, e a gente representa quase um quarto do PIB, a gente representa quase um terço das contratações, e mesmo assim a gente ainda é taxado. Não é, não é fácil ser produtor no Brasil, não. Vou ser bem sincero. Legal, legal. Legal, acho que a gente está quase caminhando aqui, né, para os Finais. nossos finais, né, praticamente quase uma hora já de conversa, bastante conhecimento, tá, bastante troca de informação aí. E aí eu gostaria de deixar você bastante também à vontade, ô Guilherme. Hoje, quando a gente fala aí da parte de gestão, se hoje fosse para você dar um conselho aí para uma pessoa, produtor rural, que nesse momento está começando a ter aí um pouco mais de controle, tá, na sua gestão da sua fazenda, até mesmo para descrever um pouquinho, né, aquele famoso caminho feliz, qual que seria ele, qual é a sugestão que você dá para que a pessoa possa ter um pouco mais de gestão dentro da sua propriedade, tanto gestão financeira, como também um pouquinho ali de gestão de campo, e aí eu quero que você fique bastante à vontade, tá bom? Legal. Eu acho que assim, a gente tem que encarar a gestão de uma maneira um pouco diferente. A gestão, você tem que acordar todo dia, levantar da cama, escovar o dente, arrumar sua cama e gerenciar o seu negócio, tá certo? São obrigações, nós temos obrigações. E eu estou falando de todo tipo de produtor, desde o menor, que é um produtor pequenininho, familiar, ao grande produtor. Faz parte do seu dia a dia você olhar para o seu negócio como uma empresa, né? Faz parte. Então você tem que olhar suas contas. Não tem que esperar o final do mês para saber se sobrou dinheiro no caixa ou não. Então, minha dica seria, primeiro, para você começar a entender o seu negócio, comece a entender a sua necessidade. O que você precisa? Onde você sente maior necessidade? Guilherme, tinha maior necessidade na questão financeira. Eu tinha que saber onde estavam as notas, eu tinha essa necessidade. Então, em cima disso, você vai achar o software que te ajuda de uma maneira melhor. Existem softwares muito mais complicados. Hoje, eu vou falar um pouquinho assim, o MyFarm é um software super simples, ele não é um software complicado de você operar, de você utilizar. Você tem ERPs muito mais sofisticados, que atendem também a grandes produtores, mas, para começar, começa pelo simples, começa pelo arroz e feijão. Vamos fazer bem feito o arroz e feijão, e na hora que tiver bem feito, a gente muda, a gente vai fazer um estrogonofe, a gente vai fazer uma coisa diferente, né? Mas essa gestão começa por quanto que você está gastando, né? Vamos planejar os nossos gastos. Eu quero plantar 2 hectares de milho. Tá, vamos plantar 2 hectares de milho. Quando que você vai plantar? Quanto que vai custar esse plantio?
né? Quando você vai vender para saber se vai ser uma época boa ou não. Então, esse tipo de pensamento, eu acho que o agricultor, e aí tem uma moçada nova chegando no campo que é muito boa para isso, né? A gente tem que mudar o mindset, né? A forma de pensar a agricultura. Deixar de pensar a agricultura como algo lá do passado, onde o boizinho vai pastar e vai dar tudo certo. Não, não é assim, né? Eu sei que a maior parte dos agricultores já não pensa assim, mas a gestão e principalmente a utilização de softwares ajuda com que você não tenha um monte de planilha, você não tenha papelzinho anotado, esse tipo de coisa acaba atrapalhando. Eu brinco um pouco que a gente não pode se auto-sabotar, né? Então, se eu começo a escrever muita coisa no papel, e aí esse papel fica no escritório, não está na caminhonete, aquelas coisas, você vai se auto-sabotando e vai ficando cada vez mais complicado. Se você tem tudo num lugar só, fica mais fácil, né? Então, você acaba tendo uma facilidade de descobrir onde você está errando. Pô, eu estou errando porque eu gastei demais no adubo. Tem que puxar a orelha do agrônomo. Falar, cara, por que você me indicou tanta adubação? Né? Se a gente não ia colher 60 sacos, a gente ia colher 50. Você começa a ter um pouco mais de noção para poder puxar a orelha da turma que tem que ser puxada, sabe assim? Se é o zootecnista, se é o veterinário, se é o agrônomo, se é o seu próprio administrador, ou se é você mesmo. Porque muitas vezes a gente tem que puxar a nossa própria orelha, né? Então, eu acho que, resumindo um pouco, se eu estivesse falando com um agricultor que ainda não está tecnificado, principalmente na questão da gestão, procure um software de gestão, não saia comprando qualquer coisa, pede que eles chamam de licença, né, de licença grátis, teste uma semana, coloca uma operação lá para você ver como é que funciona, entenda se você vai conseguir fazer aquilo todo dia ou se você tem alguém que possa fazer, sua esposa vai te ajudar no negócio, seu marido vai te ajudar, porque às vezes, se você faz 5 minutos por dia, 10 que seja, você não gasta muito por mês, entendeu? Só que está tudo num lugar só, e aí na hora que vem uma fiscalização, você tem a nota fiscal na mão, está fácil de você achar, você vai economizar um dinheiro grande, e esse dinheiro grande poderia estar numa compra de uma outra fazenda, poderia estar numa compra de uma colhedeira nova, ou poderia estar numa viagem para Disney com as crianças no final do ano, sabe assim? Então, como as margens estão cada vez menores, cada centavo conta. E se cada centavo conta, nós temos que estar todo dia olhando. E não é olhando o extrato do banco, porque o extrato do banco, o leite já derramou. Entendeu? O extrato do banco já foi. Você tem que olhar, você tem que planejar para não derramar o leite. Esse que é o ponto. Legal. Bom, que nem o Júlio falou, a gente está começando ao encerramento aqui, mas eu queria fazer uma pergunta aqui que eu acho que tu falou das novas gerações aí que estão chegando. Como é que é isso aí na fazenda de vocês? Vocês têm esses conflitos geracionais aí? Como é que vocês lidam isso? Como é que tá isso aí na família de vocês? Não, graças a Deus, esse conflito eu não tenho. O meu pai, ele foi o gestor da Publicis, foi o cara que trouxe a Publicis para o Brasil, que é um grupo de comunicação, como eu falei, um dos maiores do mundo. Então, dentro das agências de publicidade, a tecnologia era uma coisa assim, básica, sabe? Tanto é que uma agência de publicidade, o maior ativo é gente e tecnologia, o resto não importava tanto, né? Então, assim, meu pai já trouxe muita tecnologia para dentro, a minha mãe foi uma pessoa muito importante na área de TI, implementou a primeira rede de Macintosh de computadores da Apple no Brasil para agências de publicidade. Então a gente sempre foi um early adapter, né? Que tipo a gente usava essas tecnologias de maneira antecipada, né? E eu uso muito. O meu irmão mais velho é o cara que mais entende de tecnologia que eu conheço. Sempre que tem alguma coisa nova ele já sabe. Ele que manja dos drones, sabe pilotar drones, sabe mexer na programação. É um cara muito safo nisso. E hoje em dia, meus filhos, meus dois, eu tenho uma menina de 12 anos super interessada e um moleque que não pode ver um trator rodando, que quer estar em cima, quer ver o piloto automático funcionando, né? Eles se divertem muito com isso, né? Então, a gente, nessa parte de tecnologia, a gente tá bem, assim, bem nutrido, graças a Deus. Que legal, que legal.
Guilherme, aqui é mais te agradecer pelo teu tempo aí, tá? Te agradecer bastante. Foi uma tarde de aprendizado, esse bate-papo para nós foi um aprendizado muito grande. Esperamos contar com você em outras oportunidades, tá? Quem sabe um pouco falar dessa parte ambiental e social aí, tá? Então, acho que são coisas importantes para desmistificar realmente o que a sociedade pensa com a realidade. Então, pode ser um tema que a gente possa conversar, já que você disse que palestrou isso na escola dos seus filhos aí. Então, pode ser que seja um bate-papo que a gente pode fazer. Agradecemos demais realmente a tua participação aí, tá bom? Não, eu que agradeço vocês e o tempo de vocês. Agradeço mesmo. Beleza. Maravilha, obrigado, Guilherme. Desejamos sucesso aí na trajetória, tá? E que venha muitas e muitas sacas pela frente, né? E para vocês aí que nos Com acompanharam certeza. aí até agora aí, que não esqueçam de seguir aí nós nas redes sociais, os Aliados da Gestão. E agradecemos demais aí, Guilherme. Dá teu recado final aí, Guilherme. Gente, vamos investir em gestão porque vale a pena, o retorno é garantido. E assim, não vamos desanimar não. Vamos para frente, vamos tocar o pau porque a agricultura é isso. Eu amanhã já estou indo para a Bahia, ver a abóbora como é que tá, não tem jeito não, temos que correr atrás. Um Show de abração a bola. todo mundo, fiquem com Deus. Obrigado, Guilherme. Valeu, Ariel. Abraço, pessoal.